Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje estou com minha amiga Viviane, Vivi para os íntimos, e hoje vamos falar sobre um episódio que está muito bacana. A gente vai falar sobre fungos de cavernas, Fungos escondidos nas cavernas do bioma cerrado brasileiro. Olha, quando a gente fala em cavernas, geralmente a gente pensa em coisas não muito comuns, Tipo morcego, escuridão, estalactites. Mas você já parou para pensar que dentro de uma caverna também pode haver uma grande diversidade de fungos? E hoje vamos falar sobre fungos escondidos nas cavernas, Quando a gente fala em caverna, provavelmente muita gente imagina morcegos, estalactites ou até mesmo muita escuridão. Mas e se eu disser que algumas espécies de fungos podem ser encontradas em cavernas brasileiras, Os fungos podem habitar, sim, esses lugares. E tem dezenas desses fungos que ainda permanecem desconhecidas. Mas, recentemente, 6 dessas espécies foram descobertas em cavernas do bioma cerrado. Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo publicado na revista Imafungos, que explorou cavernas do Cerrado brasileiro e revelou uma diversidade impressionante de fungos do gênero Cladosporium. Mais do que encontrar fungos, esses pesquisadores que exploraram essas cavernas, eles descobriram espécies completamente novas para a ciência. Isso é muito legal, Mas o que é esse gênero de fungo, O que é Cladosporium? Antes de falar das cavernas, vamos conhecer o protagonista dessa história. Cladospora é um dos gêneros de fungos mais conhecidos e mais comuns também do planeta. Ele está presente no solo, presente no ar, presente nas folhas, na madeira, em ambientes urbanos e até mesmo dentro de nossas casas. E olha, acredito que a gente já inalou, no período que a gente está falando, provavelmente algum esporo de Cladosporium. Eles são realmente muito comuns nos ambientes. Exatamente, algumas espécies do Cladospório, elas vivem como decompositoras, algumas também são associadas às plantas, e também algumas podem causar alergia às pessoas que são mais sensíveis. Então, grande parte desse gênero, ele desempenha papéis ecológicos super importantes. Isso mesmo. Mas para que estudar cavernas, Quando pensamos em biodiversidade, normalmente lembramos ali da Amazônia, da Mata Atlântica. Muitas vezes eu vejo que o cerrado ele acaba sendo um pouco esquecido. Mas as cavernas elas são verdadeiros laboratórios naturais e que pode sim ter a proliferação desses organismos. Elas apresentam pouca luz, alta umidade, temperatura relativamente constante e poucos nutrientes. Essas condições selecionam organismos bastante especializados. Mas antes da gente falar sobre as cavernas, e os fungos que foram encontrados lá, a gente tem uma novidade para compartilhar com vocês, de uma série de livrinhos que a gente fez. Kari vai mostrar um pouquinho para vocês. A nossa coleção, que é O Mundo Secreto dos Fungos, ela é composta por 3 livros, que é Lume, o fungo que brilha no escuro, tá muito legal. Esse é o segundo da coleção, A Viagem dos Esporos Aventureiros, e o terceiro que é Dino e o Segredo da Floresta Viva. Esses livros foram pensados e desenvolvidos para que as crianças possam conhecer mais esse universo, para que os pais possam ler para os seus filhos. Então tá uma coleção muito bacana. Eu já li todos, são incríveis. E a gente vai deixar aqui o link da descrição onde vocês podem obter esses livros. E assim, tá muito legal. Ficaram muito incríveis as histórias desses livrinhos aqui. O Mundo Secreto dos Fungos. Já está disponível na loja do iClap, mas também pode ser acessado na Amazon. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E voltando, para o nosso papo de fungos de cavernas, esses ambientes, eles são ambientes que são bem difíceis de serem explorados, então alguns cientistas, eles consideram as cavernas um dos ambientes menos explorados do planeta, Sim. E cada expedição que é realizada
pode revelar organismos que são completamente desconhecidos para a ciência, né? E para o mundo inteiro. E o Cerrado também, ele é muito diverso, né? Eu trabalho no Cerrado, então eu tenho um pouco de prioridade para falar disso. Quando a gente fala no Cerrado, muitas vezes a gente já pensa ali em árvores tortas, pequenos galhos retorcidos, pequenos arbustos, e na verdade não, o Cerrado é muito mais que isso, né? E esse estudo foi realizado em 6 cavernas do bioma Cerrado brasileiro. Muitas pessoas ainda enxergam, infelizmente, o Cerrado apenas como essa vegetação seca, né? Mas ele é um dos maiores hotspots de biodiversidade do mundo. E aqui no Brasil nós temos dois: o Cerrado e a Mata Atlântica, né? Que são áreas prioritárias em termos de conservação. E essa riqueza também existe debaixo da terra, ou seja, dentro das cavernas. Exatamente. Então, essas cavernas, elas podem funcionar para alguns organismos como verdadeiros refúgios e preservar uma biodiversidade que é invisível para a maioria das pessoas. Então, quanto mais a gente caminha pela superfície, a gente descobre todo o universo que é microscópio, mas dentro das cavernas também tem esse universo que é completamente inexplorado em algumas regiões, principalmente no Cerrado, né? Que esse Sim, trabalho fez essa pesquisa e é muito importante. exatamente. E como é que os cientistas eles acabaram descobrindo essas espécies? Como que eles fizeram essa pesquisa, né? Então, os pesquisadores eles coletaram amostras de ar, né, de diferentes superfícies dentro das cavernas. Depois isolaram os fungos em laboratórios e ao todo foram obtidos 94 isolados de cladosporo para esse estudo. Então, mas identificar esses gêneros, né, ele não é tão simples. Uma Então, tarefa difícil. muitos são praticamente idênticos entre si quando são observados no microscópio e, por isso, os pesquisadores eles utilizaram uma abordagem chamada taxonomia integrativa. E o que é essa taxonomia integrativa, né? Como o próprio nome já diz, né, taxonomia a gente vem de descrição, né, novos taxon, e integrativa integra várias ferramentas. Então, imagine montar aqui um quebra-cabeça, né? Uma peça é morfologia, a outra é DNA, a outra é filogenia, outra são testes ainda estatísticos. Então, toda essa integração morfológica foi utilizada nesse estudo, né? E aí, né, conseguiu obter esses resultados e a descrição dessas novas espécies. E somente junta, quando elas são juntados, todas essas evidências, é possível reconhecer onde termina uma espécie e onde começa a outra. Já que, como Viviane disse, é um gênero que visualmente parece espécies muito idênticas, mas que na taxonomia integrativa você consegue separar essas espécies. E é exatamente por isso que nesse trabalho eles utilizaram 5 marcadores genéticos diferentes, além da morfologia e de análises filogenéticas. Então, esse conjunto de informações que eles fizeram permitiu reconhecer espécies que seriam impossíveis de separar apenas se a gente olhasse questões morfológicas no microscópio, por exemplo. Um trabalho incrível, um resultado que nos surpreendeu. E aí, no total, foram reconhecidas 23 espécies de cladosporo, 6 delas eram completamente novas para a ciência. Por isso que o nome do artigo também está lá em evidência, né, que foram descobertas 6 novas espécies. Além disso, várias espécies foram registradas pela primeira vez em ambientes cavernícolas. Não é que elas foram descritas como novas, elas já existiam, mas pela primeira vez foram reportadas dentro desse ambiente. O que faz com que esse gênero seja ainda mais completo, né? Realmente os fungos estão em todos os lugares. E também os pesquisadores eles perceberam que algumas espécies que eram consideradas diferentes, na verdade eram a mesma espécie. Então, além de descobrir Que 6 legal. espécies novas, esse estudo não só descreveu essas espécies, como também ajudou a corrigir a classificação de espécies que já são conhecidas. Então, é uma verdadeira evolução da taxonomia, né? Esse trabalho trouxe pra gente. Muito bacana. Então eles reorganizaram, descobriram novas espécies, esse é o poder da taxonomia integrativa, né? Mas o que esses fungos fazem dentro das cavernas? Você pode estar se perguntando. Qual é o papel ecológico dele? Qual a importância, né? Essa é uma ótima pergunta, inclusive, né? Ainda sabemos pouco sobre a ecologia de muitas dessas espécies. Mas os cientistas, né, acreditam que eles participam da decomposição da matéria orgânica, né? Que chegam ali dentro das cavernas, né? Claro que tem um acúmulo de matéria orgânica. Podem também utilizar restos de folhas, madeira,
fezes dos próprios morcegos, né? E outros materiais também trazidos pelo vento ou pela água da chuva. Então, realmente, eles estão ali com o papel de recicladores do ambiente. E além disso, esses fungos eles podem fazer parte de redes ecológicas que são extremamente complexas, interagindo com bactérias, insetos, pequenos invertebrados e até outros fungos também. Então, conhecer os outros organismos, né, quem vive nesses ambientes, também é um dos primeiros passos para entender quais são o papel desses fungos e como eles vão interagir nesse ecossistema. Sim. E a gente vê o poder do bioma cerrado, né? Ele realmente ainda guarda muitos segredos. E uma das mensagens mais importantes desse estudo, desse artigo, é que ainda conhecemos muito pouco da biodiversidade fúngica brasileira, principalmente quando trata-se de áreas de hotspot. Mesmo um gênero tão estudado quanto, como é o caso do Cladosporium, né, ele continua ainda revelando espécies novas. Imagine, então, quantos outros grupos de fungos e espécies ainda não podem ser descobertos nesses ambientes. Porque, assim, Cladosporium é um dos mais estudados e ainda impressiona. Imagine outros grupos que são poucos estudados, né? Então, você vê a importância do bioma cerrado, como ele é realmente um verdadeiro hotspot de biodiversidade e endemismo. Exatamente. Então, a gente vê que muitas pessoas associam a descoberta de novas espécies a alguns biomas específicos aqui no Brasil, principalmente a Amazônia. Então, é importante trazer nesses trabalhos que existem outros biomas que também são considerados hotspots e que podem trazer uma diversidade gigante de novos organismos para a gente aqui do Brasil. Então, esse trabalho ele vai mostrar que esses ambientes subterrâneos do Cerrado, ele também vai esconder essa riqueza, né? Vai trazer essa riqueza pra gente. E é só a gente olhar onde as pessoas geralmente costumam não olhar. Então, esses ambientes de caverna que são, de certa forma, pouco explorados. Isso mesmo. Mas por que isso importa? Por que estudar esses organismos? Por que entrar em cavernas? Por que precisamos saber sobre isso, né? Quando a gente descobre novas espécies, a gente não está apenas nomeando, né, essas novas espécies. Cada espécie representa uma história evolutiva que é única. Pode possuir enzimas inéditas, compostos bioativos, adaptações ecológicas diferentes ou desempenhar funções importantes, né, no equilíbrio desses ecossistemas. Se a gente não conhece essas espécies, se não tem pesquisadores que descobrem, também não conseguimos protegê-las e nem tampouco esses ambientes, já que os fungos fazem um papel muito importante na decomposição da matéria orgânica. Exatamente. Então, toda vez que a gente descreve, toda vez que encontramos novas espécies, a gente amplia um pouco do conhecimento da vida na Terra. Então, é um conhecimento que a gente precisa descrever para depois, de forma aplicada, conhecer mais sobre e saber se tem algum potencial que pode até auxiliar a gente em algumas questões, algumas problemáticas que a gente tem hoje em dia. Então, nesse estudo, ele acrescentou, né, digamos que 6 palavras completamente novas no capítulo dos fungos brasileiros. Então, muito interessante. Muito legal. Que são exatamente as novas espécies. E as cavernas do Cerrado continuam escondendo esses mistérios, né? Até mesmo inúmeros mistérios aí. E os fungos estão entre os principais protagonistas dessa biodiversidade invisível. Esse artigo já nos mostrou o suficiente sobre isso. Então, quantas espécies que a gente, né, pode ter aí que a gente não descobriu ainda? Talvez milhares delas. Com Então, certeza. isso mostra que a taxonomia ela continua sendo uma ciência que é essencial para as outras áreas. E a gente viu isso também com esse artigo e no mundo dos fungos, né? Então é isso, né? Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você goste. Comente sobre, né? Sigam nós nas redes sociais, a gente está sempre postando conteúdos lá. E você já imaginou que tinha fungos em cavernas? Eu, pelo menos, já tinha um pouco de conhecimento, mas não sabia que a diversidade era tão grande assim. E é isso, deixa aqui nos comentários, responde pra gente se você achava que nesses ambientes de caverna iam ter tantas novidades assim, principalmente se iam ter fungos nesses ambientes. Então deixa aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhadinha e vai responder todos, tá certo? É isso. Tchau, pessoal, até o próximo episódio.